O Virtu conversa hoje com Marina Grossi. Marina é presidente do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, o CBEDS. Bom, Marina, há muito tempo se fala do potencial do Brasil no mercado de carbono. Qual a importância do artigo 6 do Acordo de Paris para que isso finalmente aconteça, né? Por que esse mercado não se desenvolveu até hoje e por que tem se falado tanto desse tal de artigo 6 do Acordo de Paris? Bom, prazer estar aqui com vocês. Esse mercado, na verdade, quando a gente fala do Acordo de Paris, a gente está falando do mercado global de crédito de carbono, né? E aí o famoso artigo 6, 6.2, que é entre o comércio entre países, 6.4, que tem empresas também, que são os dois principais aí que a gente sempre está falando. E quando a gente fala de mercado de carbono também, a gente está falando no âmbito nacional. Então, são duas coisas. O que acontece, em geral, nos países, e eu já até representei o Brasil na iniciativa chamada Carbon Pricing Leadership Coalition, que é uma iniciativa do Banco Mundial sobre precificação de carbono, que reúne todos os países que já estão fazendo isso. E muitos países, inclusive nossos vizinhos, nossos principais competidores, já têm os seus mercados de carbono. A precificação de carbono ela já atinge quase 25% do mundo inteiro. Então, seja por meio de taxação, seja por meio de mercado, ou seja um híbrido das duas coisas. O Banco Mundial, como eu disse, ele ofereceu recursos para os diversos ministérios da economia do mundo inteiro que quisessem fazer os seus cenários de precificação. Isso lá atrás, já tem um bom tempo. O Brasil recebeu esses recursos também, está dentro do Ministério da Economia, no famoso PMR, Partnership for Market Readiness. Então, foi a forma que o Brasil e outros países tiveram para ver o que seria do Brasil se fizesse mercado de carbono, ou seria melhor taxação, quais seriam os setores. Então, tem estudos detalhados sobre isso. E no mundo inteiro, isso, como eu disse, já acontece de uma forma ou de outra, né, até cerca de 25% do mundo todo. A China está entrando pesado nisso, a China entrou com taxação primeiro, agora vai entrar com o mercado. Então, assim, os principais competidores já estão fazendo isso. Dentro do mercado nacional, a gente já está conversando sobre isso desde 2017 com o Ministério da Economia. Então, a gente tem um assento no chamado PMR, que são esses cenários de precificação de carbono, e a gente conseguiu um feito inédito, porque, até provocado pelo próprio Ministério da Economia, na época era o ministro Guardia, de falar assim, bom, eu levei os CEOs lá, porque o nosso setor industrial, as empresas do CBEDS, de diversos setores, falaram, a gente precisa de entrar nesse mercado. O Brasil tem vantagens competitivas. Por quê? Porque, por exemplo, um copo de água produzido no Brasil, ele é muito mais limpo, e no mercado de carbono ele vale muito mais do que um copo de água produzido na China. Então, essa questão dos mercados nacionais, ou estaduais, ou municipais, né, você tem de diversas formas pelo mundo todo, elas ajudam a você a ir aprendendo. A União Europeia, por exemplo, desde 2015 já faz essa experiência. Então, você vai ajustando a melhor forma. O que a gente concluiu da nossa proposta com o Ministério da Economia? É que no Brasil é melhor um mercado de carbono e não taxação. Isso dá maior transparência, isso tem um custo de transação menor, e isso envolve mais atores paulatinamente. A nossa proposta, ela contempla, sobretudo, alguns princípios, que seja gradual, que não afete a competitividade brasileira e que respeite, né, a soberania brasileira. Então, a gente fez essa proposta, apresentamos para o Ministério da Economia, coincidentemente, mas não tão coincidentemente assim, porque a gente está alinhado e temos assento aí no Ministério da Economia, foi também a conclusão que o próprio Ministério da Economia chegou. Para o Brasil é melhor um mercado de carbono. Então, para você ver como isso já está maduro no Brasil, pelas vantagens competitivas que a gente tem, eu estava citando o exemplo do copo, o nosso copo, se for precificado o carbono, ele tem que ser mais valorizado do que um copo chinês, que vem de uma matriz suja. Então, assim, as empresas elas querem que isso inicie, né? A gente tem todos os critérios lá na nossa proposta, e na nossa proposta, a gente não regula, né? Porque a gente está falando para o mercado regulado de carbono, a gente não regula, mas a gente viabiliza
offset, né, compensação florestal e agrícola, que é o nosso principal fator de emissão, vem do uso da terra e floresta, sobretudo o desmatamento, né, a floresta e a agricultura. Então, a gente beneficia também o nosso grande problema que vem disso. Se a gente tirasse o desmatamento, sobretudo o desmatamento ilegal, no Brasil, que é responsável por 97% do desmatamento, se a gente retirasse essa parte, a gente já cairia de 7º país mais emissor lá para baixo. Então, assim, o nosso elefante na sala é isso. E essa proposta de mercado de carbono, ela ajudaria a taxar os setores mais altos, né, viabilizar na indústria os setores menos né, emissores, mas ela beneficiaria também a floresta em pé, conservação e a eliminação do desmatamento ilegal. Então, isso do âmbito nacional. Não, é até importante, só porque você, só desculpe explicar, mas é importante claro. fazer essa distinção, para quem não acompanha esse mercado de perto, são duas coisas realmente, né? Tem a regulamentação interna, de incentivo interno, para incentivar a conservação, via, por exemplo, o mercado de carbono, que nada tem a ver com esse, vamos dizer, framework global aí de Acordo de Paris, e tem uma outra instância que aí sim, que é internacional, e o Brasil poder até ser uma potência da venda internacional de créditos de carbono. Então, são essas duas, vamos dizer, essas duas grandes esferas aí de interesse e regulamentação. Exatamente. E por que o mundo já está fazendo isso, né? E pressionando para um acordo global? É porque ajuda o país a gente fazer isso, né? Primeiro que todos os países fizeram metas de redução de emissão. O Acordo de Paris ele não separou mais países em desenvolvimento e países desenvolvidos. Todos têm metas de redução. Se você tem uma conta de chegada, meta de redução, chamada NDC, você tem que dar preço para chegar lá. Então, para todos os países, você precificar o carbono, de qualquer maneira que você achar mais adequado para a sua economia, é importante para você chegar nessa meta. Já que você tem uma meta de redução, você não pode permitir, porque se você não precifica, você, na verdade, estimula que continue sendo emitindo, né? Que o país continue emitindo. Então, a precificação, ela direciona a inovação, ela direciona a redução de emissão, né? Ela gera empregos, né? Ela gera dividendos para o país, e ela viabiliza de forma muito mais rápida uma economia de baixo carbono. Então, isso ajuda. Tem alguns países que acham, não, vamos esperar essas regras serem definidas globalmente, a gente entra. Não, é o contrário. A gente ganha muito mais experiência buscando e influencia muito mais o mercado global de carbono se a gente inicia esse processo. É por isso que, como assim, a nossa proposta dentro do Ministério da Economia, isso acabou não acontecendo, surgiu o PL, Projeto de Lei 528, da autoria do deputado Marcelo Ramos, e a gente fez um substitutivo, né, para esse PL 528, e a gente espera que ele seja votado antes da COP. O que é esse substitutivo? O PL, como concebido pelo deputado, ele estava falando sobretudo de mercado voluntário. Só que o mercado voluntário tem uma fatia de 1% só da transação global. Então, ele não tem a escala suficiente para isso fazer a diferença. Então, o que a gente fez no nosso substitutivo de PL, que a gente teve 12 empresas participando ativamente, e a maioria das nossas empresas, temos 80, participando de alguma maneira na elaboração desse substitutivo do projeto de lei, o que a gente fez é o seguinte, não vamos ter o mercado voluntário e um sistema de computação de todos esses créditos, mas vamos ter também o mercado regulado, vamos fazer eles paralelos, porque eles são complementares, um não elimina o outro, um não compete com o outro. Então, esse PL que está aí, eu imagino que ele possa até sair antes da COP, e seria uma ótima sinalização do Brasil falar, olha, já estamos nos direcionando para uma economia limpa, já estamos viabilizando essa forma. Alguns estados têm procurado o CBEDS, como o CBEDS tem amplo conhecimento de todas as questões relativas a mercado de carbono, já que a gente faz isso desde 2016, também a gente está sendo procurado pelo Estado do Espírito Santo, Estado de São Paulo, porque eles querem fazer os seus mercados estaduais se o governo ou se o país não fizer
no âmbito federal. Então, essa discussão está bastante quente no país e já vislumbrando, né, o que é o futuro mercado de carbono, que é essa regra que a gente espera que seja decidida dentro do Acordo de Paris agora, esse ano. Então, é o fechamento do chamado livro de regras do Acordo de Paris que vai permitir o futuro comércio global do mercado de carbono. E aí que vocês imaginam, a partir do ano que vem, por exemplo, se o Brasil aprovar aqui esse PL e tiver aí um acordo global também, a partir do ano que vem já poderia ter um mercado já em funcionamento no Brasil? Qual seria o prazo para que isso realmente aconteça? O prazo não é longo, não. Eles têm que estar ajustando, vendo quem é que vai ser a entidade que vai poder ser, né, a verificar com toda a credibilidade essas transações. Né? Eu imagino que no prazo de 1 a 2 anos as coisas sejam resolvidas aí para que isso entre em vigor. E tem essa proposta de criação de uma bolsa também aqui no país, né, para que isso seja... Sim, aí você tem o derivativo, que é possível, né? Você começa a gerar uma série de iniciativas baseadas nisso. O importante em todo esse processo, e globalmente também é assim, é que isso rebata na questão da integralidade climática. Essa é uma palavra-chave, Juliano, porque a discussão, por exemplo, global em Glasgow, e que a gente está buscando convencer o Brasil, é que o ajuste correspondente, ou seja, você olhar para o cômputo geral das emissões, né? E o país que está vendendo, o Brasil é um grande ofertante, é o maior país de maior potencial para oferta de crédito de carbono, mas não adianta a gente ofertar se o país comprador, de qualquer país desenvolvido, por exemplo, não puder reduzir no seu compromisso de emissão, na sua chamada NDC no seu país. Então, o que o Brasil está falando? Né? O que está, digamos, travando essa negociação? É o que o Brasil está falando, não, pelo menos no primeiro momento, a gente não pode estar fazendo o chamado ajuste correspondente, ou seja, o país que está comprando, ele diminui a sua obrigação e o país que está vendendo não pode diminuir, ele não pode computar como ganho dele, porque senão senão vai ter a chamada dupla contagem. Né? Então, é isso que está em discussão agora, e, a meu ver, né, é a opinião de todas as nossas empresas aí, o Brasil tem grandes chances de se mostrar ambicioso e não precisa de estar, digamos, discordando do ajuste correspondente. Todas as questões que são legítimas que o Brasil tem que estar olhando, por exemplo, o que faz com os MDLs que vieram lá do protocolo de Quioto, anterior ao Acordo de Paris, é possível você organizar isso sem afetar a chamada integridade climática. Então, assim, por quê? Porque o Brasil, em 2015, no Acordo de Paris, ele foi um dos poucos que foi muito ambicioso. A gente teve metas absolutas e a gente fez esses compromissos para a economia como um todo, chamado Economy Wide. Eu tive com o presidente da COP26, o senhor Alok Sharma, e ele falou, olha, o mundo inteiro tem que ter esse Economy Wide em 2025, hoje não tem. Então, o Brasil ele já tem uma vantagem, né, em ser ambicioso, em falar, olha, eu estou fazendo isso para a economia como um todo. Então, a gente brigar em uma coisa que pode ser considerado, isso aí é dupla contagem, não está ajudando a integralidade climática, o melhor é que a gente fizesse o contrário, falasse, olha, tem que ser beneficiado quem é ambicioso, porque essa é uma COP que necessariamente tem que falar de ambição. Então, os nossos créditos têm até que valer mais. Né? Os nossos créditos, a gente está olhando para a economia como um todo. Então, vamos fazer os ajustes correspondentes, sim, mas aqueles que ainda não têm, por exemplo, Economy Wide, que cheguem lá, né, que façam isso, mas a gente já sai na dianteira. Então, assim, o que a gente não pode é perder a narrativa de que não de travar esse mecanismo, porque o Brasil seria um grande perdedor se travasse, porque somos o maior potencial vendedor desse mercado. Então, a gente tem que estar realmente tomando cuidado para que isso não naufrague nessa negociação, que é a última oportunidade que existe para que isso aconteça. Né? Bom, vamos falar de potencial, então. O CBES acabou de lançar aí uma nota técnica mostrando o possível ganho que o país pode ter. Poderia falar um pouco qual esse ganho, como ele é calculado, de quanto estamos falando aí nos próximos anos de possível receita para o país?
Então, o que a gente viu é que, obedecidos os ajustes correspondentes, o país pode gerar até 72 bilhões em receitas acumuladas até 2030, né? Isso que o nosso estudo mostra, porque justamente como o objetivo maior é você aumentar globalmente não mais do que 1,5, no máximo 2 graus Celsius, qualquer coisa que você fizer que abale essa contabilidade, você vai ter um crédito mais desvalorizado. Por isso que a gente fala que esse valor, né, de 72 bi, ele é num cenário de ajuste correspondente, de créditos que realmente estejam influenciando a redução de emissão global, porque esse é o ponto. Né? Então, assim, e os nossos créditos podem ser mais valorizados, porque, como eu disse, o nosso grande elefante na sala é o desmatamento, sobretudo o desmatamento ilegal. Então, é preciso que se a gente acaba com isso, a gente já diminui bastante. Então, nós podemos mostrar ambição, né? Hoje, se você, o grande desafio dessa COP vai ser esse, e o grande mote dessa COP vai ser esse, é a falta de ambição, porque como foi voluntário cada país fazer sua redução de emissão, apresentar o seu plano de mitigação, a conta não fechou ainda. Então, hoje, a grande tarefa nessa COP em Glasgow é falar, vem cá, como é que a gente chega, nós aqui, né, 197 países, como é que a gente chega nessa conta aqui? Porque não está chegando ainda. O que vocês vão fazer para isso? Ainda não está chegando. Então, quanto mais as empresas e os países mostrarem ambição, melhor. E o que a gente está fazendo, né, não somos países, representamos empresas. Aliás, a gente entregou um documento chamado Empresários pelo Clima, na quarta-feira passada para o ministro França e na quarta-feira retrasada para o ministro Guedes, com 115 assinaturas de CEOs e 14 instituições do setor privado. Então, assim, mostrando o peso dos diversos setores que estão dizendo a gente precisa de estar avançando na questão climática, isso está na centralidade das nossas ações, né? As empresas estão dizendo isso, as empresas estão dizendo nós respeitamos a lei, nós preservamos e produzimos, e nós já estamos em condições de atrair esses recursos, porque a gente já tem meta de redução de emissão até 2050, de zerar e ter neutralidade de carbono, como apregoa o Acordo de Paris, e a gente já tem planos concretos de redução de emissão, enfim, para chegar lá. Então, precificação de carbono interno é uma delas.